Salmo de número 124. Aleluia! Está escrito assim na minha tradução: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso 4: as águas nos teriam submergidos, e sobre a nossa alma teria passado grandes correntes. Verso 5: as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, salvou a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Em outra tradução está escrito: nós ficamos livres. Irmãos, pode tomar assento? Aleluia! Irmãos, quando eu medito nesses salmos, algumas vezes até preguei em cima desse texto, e nós vemos que o autor de muitos outros salmos que ele escreveu, como o rei Davi, ele traz uma lembrança na minha mente, na nossa mente, de como ele é um grande rei, um grande líder. Você começa então a viajar no tempo de quem foi Davi. Era um menino que estava lá no campo, um pastoreador de ovelhas, escolhido pelo rei. Os irmãos conhecem a história. E eu titulei esse salmo aqui como um memorial dos grandes feitos de Deus. E Davi, ele traz aqui como se fosse uma tribuna como essa. Ele chega na sacada do palácio e convoca o povo, irmão Daniel. Ele traz na memória o povo. E ele lembra o povo aqui os grandes livramentos de 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo que Davi trata aqui, ele como homem de guerra, ele fala sobre os homens que levantaram contra nós. Parece que eu vejo uma multidão assim na sacada e ouvindo Davi falar, ele lembrando o povo: ora, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor, irmão Daniel, que esteve ao seu lado, ora diga Daniel, você estaria aqui hoje louvando e agradecendo ao nome do Deus Todo-Poderoso. É o primeiro inimigo que traz em memória ao povo. Os homens teriam levantado contra nós e nos teriam engolido vivos. A segundo inimigo, a segunda provação que Davi lembra o povo, é a natureza, a força da natureza. Aí eu começo a ver, irmãos, quantos e quantas ocasiões que Davi ficou acampado nos grandes desertos, grandes inimigos filisteus e demais que enfrentou com o povo de Israel, as grandes batalhas. Imagina quantas tempestades, quantos ventos que passou, quantos frios, calor no deserto. E ele lembra o povo: ora, você não pode deixar de lembrar, se não for o Senhor que esteve aquele dia ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele fala das águas impetuosas que teriam submergidos, e depois ele fala no verso 6: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma salvou, como um pássaro, o laço do passarinho. O laço quebrou e nós escapamos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu não aprendo palavra. Quando eu estava meditando
meditando nesse texto, falando com a minha esposa, e eu me lembrei lá nas cartas aos Hebreus, capítulo 3, quando o autor dos Hebreus fala, ele lembra Moisés, e fala, quando hoje o Espírito Santo falar, não endureceis o vosso coração. Aí ele começa a lembrar ali, no versículo 11 por ali, 14, do capítulo 3 de Hebreus, capítulo 4, e ele começa a lembrar, trazer a memória a eles ali. Olha, os vossos pais me tentaram no deserto, e por isso eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Eu, quando ouvi isso, irmãos, eu meditei nessas palavras, eu entendi, contextualizando aqui com as palavras de Davi, é um cântico em forma de tributo a Deus, que a nossa salvação, ela é uma coisa mais séria do que você pode imaginar. E nós não podemos brincar de ser crente. Que a nossa salvação, nós podemos perder ela a qualquer momento. Nós podemos ter 30 anos de crente, meu Toninho, e não ser salvo. E alguém aceitar Jesus hoje, com 2 meses, Jesus voltar e ir para a glória. É muito sério a nossa salvação. E eu vejo Davi dizendo, olha, vocês têm que lembrar de onde o Senhor nos tirou. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor, como a irmã diz aqui. Por isso, estamos alegres aqui nessa noite, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu estava hoje à tarde meditando nesse texto, e eu nem ia pregar em cima desse texto, tinha outra palavra preparada, mas por ocasião dos tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis. O irmão acabou de dizer agora há pouco, 70 missionários já sendo perseguidos. Nós estamos aqui hoje, confortavelmente, nessa igreja, com o pastor Samuel e toda a igreja, com os irmãos, aqui para poder alegrar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como é bom, irmão, estar aqui e ter essa grande oportunidade, porque você pode dizer assim, Senhor, uma oração muito rápida, e dizer assim, muito obrigado, Jesus, porque se não fosse o Senhor morrer ali na cruz, no Calvário, eu não estaria aqui hoje para te dar glória, aleluia, e louvores ao teu nome. Uma das orações mais dramáticas, nas últimas palavras que aconteceu ali na cruz, com Jesus, foi a oração daquele ladrão da cruz. Aleluia. Tinha 2 ladrões. Um deles, irmão honesto, rejeitou a proposta da salvação, vendo o próprio autor ali ao seu lado, vendo tudo que ele fez, conhecia, mas o outro não. E quando eu me lembro que aquele ladrão, aquele moço, ele tinha ali alguns minutos que ele sabia que ele ia partir por a eternidade, mas ele agarrou a última oportunidade. Aleluia! E a palavra que ele se dirigiu a Jesus ali na cruz, ele olhando aquele homem todo ensanguentado, com coroa de espinho, com as suas feridas, todos retalhados, mas ele olhou para Jesus e defendia Jesus com aquele outro contraventor. Nós estamos aqui porque nós merecemos pelos nossos crimes, mas quando ele fala para Jesus, mas esse homem nenhum mal fez. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o Espírito de Deus revela aqui nessa noite. Aquele homem fez uma coisa ali que aquela multidão que estava lá embaixo olhando e não estava sabendo o que estava passando ali naquele momento, dizendo que estava louco. Só eles 3 ali. Aquele homem olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra que ele mais precisava naquele momento de angústia era essa: hoje mesmo estará comigo
no paraíso. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia, mané. Se aquele homem pudesse estar aqui hoje, aqui, isso é coisa da minha mente, né, Rafa? Ele dizia assim, irmão Daniel: olha, se não for o Senhor que esteve ao meu lado ali naquela vez, hoje eu não estaria aqui para contar a minha história. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sabe qual a palavra que eu encerro aqui, que já está acabando meu tempo ali? Que hoje é dia de ser gratos a Deus. Hoje é dia de gratidão a Deus pela tão grande salvação que nos deu ali naquela cruz. E Davi fala, ele lembra um pouco da sua época: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Oh, meu Deus do céu. Aleluia, não temos palavras. A gratidão não é apenas uma força de expressão, mas é um sentimento que vem da sua alma por aquilo que alguém te deu não merecido. Foi a salvação de Jesus Cristo ali pela sua morte no Calvário. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Às vezes eu fico assim, tenso, meditando, às vezes trazendo um pouco do passado perturbado, de algumas situações que nós vivemos, e às vezes, como o irmão Lécio disse agora há pouco, da morte dos 70 missionários, e algumas vezes na nossa terra, e chega alguma notícia, hoje está muito mais fácil, pelas redes sociais, né? Está mais rápido que a velocidade da luz. Você falou já logo aqui, já sabe de tudo pelo celular, pelas redes sociais. E às vezes alguém me manda notícia lá da minha terra: sabe quem morreu? Ai, quem? Fulano de tal, rapaz. Meu Deus, morreu, Ele estava com câncer. Pessoas da minha época, pessoas da nossa juventude, alguns deles, eles contribuíram até pela enfermidade que ele adquiriu, bebida, vício, essas coisas. Nós todos jovens ainda, amigos de 50 e poucos anos, 48, um dia morreu lá, filho de um amigo nosso, não tinha 30 anos de idade. Às vezes quando chega essa notícia, temos alguns amigos, alguns primos lá ainda, e isso nos chama atenção. Eu já tive lá em algumas ocasiões, a gente tem tanta pressa, nós todo mundo corriqueiro. Agora não é assim, agora não, é para ontem. Estamos vendo esse tempo, na era pós-moderna, uma juventude que exige tudo, é tudo agora, né? Então nós vivemos tempos muito difíceis, tempos trabalhosos, como os Paulo fala. Às vezes a gente fica se trazendo a memória: meu Deus, eu tive lá alguns meses com ele, por que eu não falei da salvação de Jesus para ele? Eu perdi a oportunidade, partiu. Isso nos perturba. Ainda bocadinho, nossa, aquele moço eu conheci, puxa, gente boa, tranquilo, estive lá um tempo atrás, alegrei com ele a visita lá, aquela coisa rápida. Nem lembrei de falar que Jesus salva, nem lembramos de falar que Ele leva para o céu, que Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Que Ele é o Salvador das nossas almas, e tem uma promessa para levar para o céu a igreja que será arrebatada. E aí Davi fala: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, igreja do bairro Gerador. Encerrando a minha mensagem aqui, essa pequena palavra, ele diz assim no versículo 7: a nossa alma salvou como um pássaro no laço do passarinho, o laço quebrou e nós escapamos. Um dia o laço quebrou, pastor Samuel, o laço quebrou. O laço quebrou, o motorinho, onde vai, o laço quebrou. Bendito seja o nome do Senhor. O laço quebrou, e se o laço não arrebenta com a morte dele na cruz ali, não estaria aqui para contar a história hoje. Aí ele diz aqui, encerrando aqui embaixo: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Se não for o Senhor,
que esteja ao nosso lado. Ora, diga: Israel, bendito o nome do Senhor. E tem um canto que diz assim, ajuda aí, Daniel. Se você souber, pode acabar de cantar ele. Diz assim: glória a Deus, pois vencer. Glória a Deus, pois vencer. Triunfante sigo. Levanta a cruz. Glória a Deus, pois vencer. Glória a Deus, pois vencer. Não é aqui o nosso repouso é na glória. Então, dai glória e seja gratos. E se não for o Senhor, esteja ao nosso lado. Ora, diga: Israel. Eu apareço nas orações de nós.